começar falando sobre as ligações químicas, ligações metálicas. Bom, a primeira coisa, quando nós começamos a falar de ligações metálicas, nós lembramos dos metais. Bom, o aço é muito empregado em construções, na produção de veículos, fogões, geladeiras e etc., na produção de pontes também. O alumínio também é utilizado em construções, fabricações de utensílios domésticos e latas. O cobre é usado em fios elétricos e na construção de alambiques. O magnésio é leve e por isso ele é empregado em rodas de automóveis, partes de aviões e etc. Bom, começando propriamente dito nas ligações metálicas. E se os átomos que formam as substâncias tivessem eletronegatividade baixa, ou melhor, alta eletropositividade, como ocorre com os metais? Bom, acho que vocês lembram da definição de eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de atrair elétron para si quando está ligado a outro átomo. E alta eletropositividade significa o quê? Significa dizer que eles perdem elétrons facilmente. Como será a ligação estabelecida entre eles? Observando as propriedades dos materiais metálicos, os cientistas elaboraram um modelo para as ligações que ocorrem entre os átomos nesses materiais. Bom, algumas propriedades dos materiais metálicos e suas características. Condutividade elétrica. Eles são excelentes condutores de corrente elétrica, tanto na fase sólida como na fase líquida. O estado de agregação dos metais. Eles apresentam-se na fase sólida, em condições ambientais, ou seja, a um ATM 25 graus Celsius. A única exceção é o mercúrio, que se apresenta no estado líquido. Em geral, possui pontos de fusão e de ebulição. Em geral, possui altos pontos de fusão e de ebulição, com exceção do mercúrio, dos metais alcalinos, do galho, do índio, do estânio e do bismuto. Em relação à dureza, apresentam baixa dureza, ou seja, são sólidos moles, facilmente riscados por outros materiais, com algumas exceções, o irídio, o ósmio, e o tungstênio e o crômio. Tenacidade. Possui alta tenacidade, suportando pressões elevadas sem sofrer rupturas. Resistência à tração. São muito resistentes à tração, sendo muito utilizados em cabos de elevadores e como reforço de construções para torná-las mais resistentes. Maleabilidade. São facilmente transformados em lâminas. Ductibilidade. São facilmente transformados em fios quando aquecido a altas temperaturas. Solubilidades. Eles são insolúveis em óleo e água. Alguns metais, como o ouro, eles se dissolvem facilmente em mercúrio, ou seja, formando soluções sólidas denominadas amálgamas. Bom, acho que vocês lembram da regra do octeto. Os elementos eles tendem a ficar estáveis adquirindo uma configuração eletrônica idêntica a um dos gases nobres, ou seja, ter só a primeira camada eletrônica, um S2, que seria no caso o hidrogênio, o hélio, ou ter 8 elétrons na camada de valência. Exemplo, o sódio. O sódio tem 11 elétrons na camada de valência, ou seja, ele vai perder um elétron da camada de valência e vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, igual ao neônio. O mesmo caso do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O que é que ele faz? Ele vai ganhar 2 elétrons na camada de valência e vai ficar com 8 elétrons com configuração eletrônica igual ao neônio. Ou seja, alguns átomos ganham elétrons, outros átomos perdem elétron para adquirir estabilidade. Bom, como é que funciona a configuração e esquema de ligações das ligações metálicas? Ou seja, elementos com alta eletropositividade dos metais levou os cientistas a estabelecer um modelo de ligação química de natureza elétrica, com base na atração entre
íons positivos, que seriam os cátions do metal, e os elétrons semilivres, ou seja, vocês lembram que se eles têm alta eletropositividade, quer dizer que eles perdem elétrons facilmente. Se eles perdem elétrons facilmente, eles vão se tornar cátion facilmente. Qual é o esquema? Átomos de um elemento químico metálico, de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ou seja, a maioria deles vão ter de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ou seja, vão ter alta eletropositividade, ou seja, tendência a formar cátions. Vai ocorrer uma liberação parcial dos elétrons mais externos, ou seja, esses elétrons aqui da camada de valência dos átomos do elemento metálico, vai formar o quê? Vai formar cátions formados mais elétrons semilivres. Esses elétrons semilivres seriam os elétrons da camada de valência. E vai formar assim uma substância simples metálica. Nós vamos entender mais na frente qual é esse esquema, qual é toda essa configuração, falando sobre as ligações metálicas. Bom, esse modelo é conhecido como o modelo do mar de elétrons, ou seja, possui um retículo de esferas rígidas, que seria os cátions, mantidos coesos por os elétrons que podem se mover livremente, que seriam os elétrons livres. Por isso, essa definição dele, ou essa associação, é modelo do mar de elétrons. Os elétrons mais externos se encontram muito longe do núcleo, ou seja, por isso que eles ficam livres. Os metais possuem baixa energia de ionização, ou seja, tornam-se cátions facilmente, ou seja, eles perdem elétrons facilmente. A força de coesão seria resultante da atração entre os cátions no reticulado e a nuvem eletrônica. Vamos entender aqui. Bom, essa figura aqui representa o modelo do mar de elétrons dos íons prata, que seriam esses íons fixos. Esses pontos vermelhos seriam os elétrons soltos com livre movimentação por todo o metal. Ou seja, esses elétrons se movimentariam por todo o metal, mas eles não escapariam do metal. Esses pontos vermelhos seriam os elétrons de valência. Eles não estão ligados aos átomos, mas eles estão deslocalizados por todo o cristal, ou seja, eles movem-se livremente em todas as direções e eles são compartilhados por todos os cátions com igual probabilidade. Esse seria o modelo do mar de elétrons, ou seja, seriam os íons fixos de pratas, e esses elétrons semilivres seriam os elétrons da camada de valência, que se movimentariam por todo o metal. Os metais eles podem formar uma grande quantidade de ligas metálicas, combinando-os com outros metais ou outros elementos da tabela periódica. Ligas metálicas. O que seriam as ligas metálicas? Seriam materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles é o metal. As ligas metálicas elas possuem propriedades diferentes dos elementos que as originam. Algumas propriedades são tais como o quê? Diminuição ou aumento do ponto de fusão, aumento da dureza e aumento da resistência mecânica. Essas são algumas propriedades presentes nas ligas metálicas. Se você observar o aço ele é constituído de 98,5% de ferro, de 0,5 a 1% de carbono, e ainda possui alguns traços de silício, enxofre e fósforo. Ele é empregado na fabricação das mais diversas ligas destinadas a diferentes aplicações. O aço inox. O aço inox ele é composto de 74% de aço, ou seja, do aço anterior que nós vimos. O aço inox ele é composto de 74% de aço e 18% de cromo e 8% de níquel. Ela é utilizada na fabricação de talheres, utensílios de cozinha e decoração. Bronze comum. Ele é composto de 90% de cobre, 10% de estânio e é usado na fabricação de engrenagens, artesanatos e objetos de decoração, sinos, medalhas, moedas e estátuas. Latão amarelo. Ele é composto de 67% de cobre e 33% de zinco
Ela é utilizada na confecção de tubos, torneiras, decorações, armas e instrumentos musicais. Ouro 18 Ks. Ele é composto de 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Ele é usado geralmente onde? Nas joalherias, próteses, circuitos eletrônicos de alto desempenho. Duro-alumínio. Duro-alumínio ele é composto de 95,5% de alumínio, 3% de cobre, 1% de manganês e 0,5% de magnésio. Onde é que ele é utilizado? Ele é usado na fabricação de peças de aviões e automóveis. E se você ainda for utilizar ele em hidroaviões, que são aviões que sobrevoam áreas que têm grandes concentrações de águas, são adicionados o quê? Outros componentes como o cério e o zircônio, que protegem contra a corrosão da água do mar.